L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Oi pessoal, como é que vocês estão? Por aqui tudo bem. Vocês estão ouvindo agora, não sei se você está ouvindo junto com alguém, né? Mas vocês estão ouvindo agora o Para Acabar com o Juízo, o episódio Perdi a Conta. Eu estaria 158. Deixa eu conferir. Let's fall in love, too easily. Isso, episódio 158 do Para Acabar com o Juízo, no Eterno capítulo 3. E, bem, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos aí mais um dia. Hoje é dia 27 de junho, já estamos mais para lá do que para cá do ano. É isso? Não, estamos quase, né? Em julho que tem essa virada especial. E, bom, não tem muito o que dizer. Estamos aí e vamos de leitura, é isso. Vou botar aqui o despertador que daqui a pouco eu tenho que tomar um banhozinho para trabalhar. 1h27 aqui, então vamos até 1h57. Não, 1h47. Isso não ia dar 30 minutos. Agora sim. Bom, a gente está aqui finalizando a parte 3.7, né? Então, a sessão 3.7, que como um todo se chama, só pra gente relembrar, deve ter algo a ver com representação, né? Uma sessão bem extensa, pelo que a gente viu, pelo que a gente tem notado e pelas dificuldades, a representação bárbaro-imperial. Baita sessão difícil, assim, super importante, bom para ler e reler. Eu tenho esse projeto que no doutorado eu vou precisar dar uma relida nos platôs sobre linguística, e aí quero passar também dica para quem quiser saber mais sobre linguística em Deleuze e Guattari, né? Dá uma olhada ali no Postulados de Linguística, né? Que é o platô número 4, e sobre alguns regimes de signo, que é o platô número 5, que super se comunica com isso aqui que a gente está lendo nessa fase. E além disso, eu acho que esses dois platôs têm uma complementaridade muito grande, assim, né, com o trabalho do Guattari, que ficou meio sobrando ali no churrasco, que é o trabalho que está no livro Inconsciente Maquínico, né, de 79, que é publicado antes do Antiédipo, e praticamente são escritos para o Antiédipo, né, só que bem organizados, assim. E aí tem muito do que ele desenvolve no meu platôs, assim, bem superficialmente, né, e ali ele se aprofunda mais, inclusive a noção de rosto, a noção de diagrama, né, tem muita coisa ali no Inconsciente Maquínico. Então, como pro doutorado, eu vou dar uma pesquisada ali no platô 4 e 5, e cair pro 6, né, do Corpo Sem Órgãos, e também o 7 da Rochidade, fazer esse miolo do 4 ao 7 aí, acho que vai ser importante para minha pesquisa. Trago notícias se eu fizer alguma associação, né? Eu não cheguei a ler a monografia do Eduardo, que eu coloquei ontem aqui, mas também está nos planos, né? E outra coisa que pode ser interessante também é ler os derrames, né? Cursos, né, preparatórios para o Antiédipo, ou de explicação do Antiédipo, sei lá, que Deleuze dá em Vincennes, né? E depois para o meu platôs. Tem um de 73, Derrames volume 1, Capitalismo e Esquizofrenia, e Derrames volume 2, o aparelho de captura de estado, acho que é alguma coisa assim, né? Então bora lá, essa sessão é bem difícil de estar terminando, e a gente vai entrar nessa discussão sobre o Urstadt, sobre o Estado, né? Então bora. A nossa página hoje, para começar, é a 287, estamos quase na página 300. Eu tô igual, tem um sketch da Porta dos Fundos, né, que é o piloto de avião, que ele vai agregando informação, né, meio monótona. Depois procurem lá aquele cara. Estamos quase aterrissando em... Como é o nome do aeroporto do Rio? Estamos quase aterrissando no Santos Dumont. Temperatura hoje no Rio de Janeiro é de 27 graus Celsius, que é o pesquisador, cientista sueco.
Suécia, que é um país verde, aí ele vai complementando uma coisa que eu tô igualzinho piloto de avião. Eu tô meio no piloto automático também, então por isso a associação. Bora lá, galera. Página 287 e a gente tá aqui na palavrinha será, que tá, na minha versão pelo menos, ao lado da anotação da página original. Para você que não sabe, esse colchetezinho com 257, tem um 257 aí na página, né? Tu não tá vendo. Ele é a anotação da página original da edição francesa, né? Então, ao lado disso tem um será. Não vou puxar um Legião Urbana aqui, porque vou poupar vocês de ficar com será na sua cabeça o resto do dia. Mas você já deve estar pensando na voz do Renato Russo. Será que preciso que o aparelho repressão e recalcamento sofra... Tô todo torto aqui na cadeira. A troca de nada. Será preciso que o aparelho repressão e recalcamento sofra uma completa reorganização? Será preciso, pois, que o desejo, tendo completado sua migração, conheça essa extrema miséria, ser voltado contra si próprio, a má consciência, a culpabilidade que o prende, tanto no campo social mais descodificado, quanto a interioridade mais doentia, a armadilha do desejo, sua planta venenosa. Quando o desejo devém culpa, né? Para eles, nada é pior do que o capitalismo, né? A máquina territorial e a máquina despótica não é nada perto do que a crueldade e a miséria do capitalismo, né? Que é uma boa teoria. Enquanto a história do desejo não conhece este fim, Édipo assombra todas as sociedades, como o pesadelo do que ainda não lhes aconteceu. É o contrário das saudades que a gente nunca teve, né? É a bênção de nunca ter vivido o que a gente nunca teve. Sua hora ainda não chegou. Aí tem ponto em parênteses, né? E será sempre esta a força de Lacan. Ter salvo a psicanálise da edipianização furiosa a que ela ligava seu destino. Ter procedido a esta salvação, ainda que à custa de uma regressão, mesmo que à custa de manter o inconsciente sob o peso do aparelho despótico, de reinterpretá-lo a partir desse aparelho, a lei e o significante. Fala a castração, sim. Édipo, não. A era despótica do inconsciente. Tem essa aproximação interessante, né? Não à toa, depois que a aproximação é essa, né? Atribuir a representação, ao modo de representação bárbaro, o modo de representação significante, né? E da parte, imagino, né, mais do Guattari até do que do Deleuze, uma perspectiva de que o ancoramento de Lacan nesse trabalho, um trabalho do inconsciente estruturado como linguagem e da importância do significante, tem que ver com esse dado, né, não sei, de um ancoramento no despotismo, né, nessa questão da lei, do fala, da castração, mas não necessariamente ainda Édipo, né? Todo o conjunto de regras, o conjunto de modos de funcionamento despótico, ainda não capitalistas, né? Talvez aí que eles conseguem ver como Lacan dispensa um familismo em nome da lei e em nome das funções. Porque como a gente viu no capítulo 2, eu acho que eles entendem muito o Deleuze e Guattari, né? O Freud, em seus limites, sendo extremamente capitalista, né? No sentido de apoiar a produção do inconsciente no teatro de piano familiar, que é muito representativo e é muito familista, né? É personológico. E essa personologização produz uma interioridade muito típica do próprio capitalismo. E talvez o que eles estão reconhecendo aqui é que quando Lacan não está pensando ainda nessa tríade masculina, nessa personalização, quando Lacan está pensando a dimensão do inconsciente a partir da estrutura de linguagem, com lei, castração, com as funções, ele se aproxima muito mais, se distancia do regime capitalista e se aproxima muito mais do regime despótico, né? O que isso tem de vantagem, o que tem isso de libertador, talvez seja a função de afastar a psicanálise do capitalismo, né? Mas não um afastamento, né? Ter salvo a psicanálise da edipianização furiosa, né? Aquela estava ligando o seu destino, aquela ligava o seu destino. Bom, também é isso, acho que sem a crítica de Lacan eles não poderiam fazer esse aporte, né? Então, não sei se também tem esse tipo de reconhecimento. Enfim, tema interessante e que também, como extensão, né, no platô número 5, sobre alguns regimes de signo, eles vão falar bastante
desse regime significante, né, da possibilidade dos regimes significantes. Eles vão falar de regimes pré-significantes, significantes, pós-significantes e assignificantes, se eu não me engano, né, um negócio assim. Que, se você for ver, tá meio perto, né, do territorial, do despótico, do capitalístico e depois, acho que o pós-significante é o subjetivante, não lembro bem. E o assignificante eles vão associar a um elemento que eles não trazem tanto aqui ainda, né, mas isso vai vindo, que é a questão do nomadismo, né, do nômade, da máquina de guerra. Mas enfim, isso aí é assunto para outra leitura nossa. Mas está ali também uma continuação desse debate, por isso que eu falei que em breve voltaremos um pouco com as notícias. Finalmente, a gente está no 3.8, uma nova seção, o Urstadt, 3.8.1, um só estado? Interrogação. Cidade de Ur, ponto de partida de Abraão ou da nova aliança. O estado não se formou progressivamente, mas surgiu de uma vez, já todo armado, num golpe de mestre. O estado original, eterno modelo de tudo que o estado quer ser e deseja. Então, como é que passa dessa coisa mais imperial para essa coisa mais estatal, né? Tem referência bíblica aqui, então já não entendi, né? A partida de Abraão ou da nova aliança. E cidade de Ur, né? Aí a gente vai ver a nota de rodapé aqui, que tem algo curioso. Eu lembro que essa nota de rodapé é engraçadinha, assim, talvez a gente vai ficar mais tempo nela do que deveria. Nota do tradutor. Sem dúvida, é possível compor em alemão o termo Urstadt. Basta ligar U, que significa primitivo, original, e Stadt, estado. Se eu não me engano, também cidade? Bom, enfim. Sem perder o significado de um estado original, que é isso, né? Qual é que é a origem do estado? O texto, entretanto, emprega o segmento Ur como operador de junções ou dobraduras conceituais críticas. Nesse caso, Ur está fisgando o ponto de partida de Abraão. É que Ur, na antiguidade, não foi apenas uma das maiores e mais suntuosas cidades da Mesopotâmia, habitada por caldeus e localizada junto ao rio Eufrates, a cerca de 160 quilômetros da Babilônia. Foi também a cidade da qual Abraão, caralho, o Orlandinho aqui se dedicou, hein? Ele tá de parabéns. Foi também a cidade da qual Abraão, tido como ancestral de um povo eleito para um grande destino, foi instado a sair e a deslocar-se para outro lugar. Esse outro lugar, a Terra Prometida, ter-lhe-ia sido indicada por um certo Deus, que então não se apresentava como único, um Deus dito Jeová, Yahvé, Javé, ou este tetragrama divino, que não se pode pronunciar. Não dá para pronunciar, né? Não sei se não se pode, mas sei lá, né? O importante, dito isso, né, é que Jeová, ao prometer que faria de Abraão um grande povo, conforme a narrativa bíblica, aí está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2, caralho, aí sim, estaria afirmando algo como uma primeira aliança com um dos povos da terra, ou seja, é a grande aliança, né, a nova aliança de Deus aí. Tá tudo muito explicadinho. Orlandinho, você podia comentar o livro inteiro, cara, ia ficar incrível. Pois bem, graças à publicação das notas do trabalho escritos por Félix Guattari durante a composição de O Antiédipo, publicada no livro Escritos para o Antiédipo, na editora Cactus, né? Já podemos saber que ele sugeriu a Deleuze o uso do termo Urstadt. Pela nota de 14 de maio de 1970, vemos que ele, visivelmente feliz, escreve o seguinte a Deleuze: estou lisonjeado por você ter conservado este termo Urstadt. E diz ainda: você crê que nossos leitores, eventuais, descobrirão por si mesmos o jogo astucioso com que Ur da Caldeia, a cidade da partida de Abraão, fecha aspas, ele não contava que teria um tradutor tão bom quanto o Orlandinho, né? Ele anota em seguida, e que teria Google também, né? Não tinha Google na época. Ele anota em seguida a passagem bíblica que lhe interessava: sou Yahvé, que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar a posse deste país. Indica Gênesis 15, capítulo 15, versículo 7. A nota termina assim: a origem de toda a terra prometida, das futuras Jerusalém reais e celestes. Talvez possamos insinuar uma astúcia, um gracejo. Conferir Félix Guattari, écrit pour l'Antiédipe, texte agencé par Stéphane Nadeau, que foi publicado em 2004, olha que legal, em francês. Demorou para sair em castelhano, né, pela Cactus. Eu acho que pela Cactus é de... deixa eu ver.
O da Cactus é de 2019, viu? Demorou 15 anos. Caramba, as coisas demoram, né? Bom, então essa é a papagaiada toda, né? Vale lembrar que o Guattari escrevia suntuosamente, a Fanny Deleuze passava limpo e o Deleuze editava, né? Essa foi a grande máquina do antiédipo aí, tá um pouco registrada ali nos escritos pro antiédipo, né? Que agenciamento mais doido, mas é isso, né? Então, é engraçado, né, sacar que o Guattari fica honrado. Porra, cara, obrigado, você gostou do termo que eu inventei, valeu, Deleuze. É o cara mais crisado da filosofia da psicanálise, é o Guattari, velho, na moral. Bora lá. O Estado não se formou progressivamente, mas surgiu de uma vez, já todo armado, num golpe de mestre. O Estado original, eterno modelo de tudo que o Estado quer ser e deseja, né? Essa nova aliança, essa promessa de pastoreio de um povo. Né? A produção dita asiática, com o Estado que a exprime ou que constitui o seu movimento objetivo, não é uma formação distinta. É a formação de base que está no horizonte de toda a história. Então vamos voltar aqui, né? Isso que é definido como produção de modo asiático, que também é entendida como imperial, né? É isso. O bom é que dá para patinar em várias áreas do conhecimento aqui, né? Modo de produção asiático, segundo o Google, tipo de organização sociopolítica e econômica anterior ao capitalismo que vigorou principalmente nas primeiras sociedades estatais, com agricultura irrigada e sem a propriedade privada da terra, né? Fonte Estudo História. Então aqui estamos, né? Da Wikipédia, o chamado modo de produção asiático teria iniciado por volta de 2500 a.C., na Idade Antiga, caracteriza os primeiros estados surgidos no Mediterrâneo, como o Egito Antigo e a Pérsia, por exemplo. Pérsia é tudo bem asiático, né? Egito é um modo de produção africano, mas tudo bem. De todas as partes, siga o texto, de todas as partes, nos chegam notícias de descoberta de máquinas imperiais que precederam as formas históricas tradicionais, que se caracterizam pela propriedade de Estado, pela posse comunal ladrilhada e pela dependência coletiva. Cada forma mais, entre aspas, evoluída, fecha aspas, é como um palimpsesto. Ela recobre uma inscrição despótica, um manuscrito miceniano. Pô, galera, aí vocês estão quebrando as pernas, né? Vamos lá primeiro. O que é palimpsesto? Palimpsesto, aquilo que se raspa para escrever de novo. Designa um pergaminho ou papiro cujo texto foi eliminado para permitir a reutilização. Demorou. Tal prática foi adotada na Idade Média, sobretudo entre os séculos 7 e 12, devido ao elevado custo do pergaminho. Que trabalheira, né, velho? Então, cada forma mais evoluída, entre aspas, é como um palimpsesto, né? Como esse pergaminho que foi escrito e reinscrito, né? Tem essa reinscrição. Ela recobre uma inscrição despótica, um manuscrito miceniano. E aí, por fim, vamos ver o que é miceniano, né, cara? Puta que pariu. Miceniano. Micenas. É um... Micenas é um sítio arqueológico da Grécia, localizado cerca de 90 km a sudeste de Atenas, no nordeste do Peloponeso. Argos fica a 11 km para sul, Corinto, 48 km para norte. Do monte onde se localiza o palácio, avista-se a Argólida, até o Golfo Sarônico. No segundo milênio a.C., Micenas foi um dos maiores centros da civilização grega, uma potência militar que dominou a maior parte do sul da Grécia. O período da história das cerca de 1600 a cerca de 1100 a.C. é chamado de micênico, vale, então é isso. Em reconhecimento à posição de lideranças micenas, que é Grécia antiga mesmo, né? Aquela Grécia topzera, antes dos meninos ali antes dos meninos da filosofia, né? Bem antes, na verdade. Então entendi, né? Cada forma mais evoluída é como um palimpsesto. Ela recobre uma inscrição despótica como um manuscrito miceniano. Tá quase acabando aqui. Sobre cada negro e cada judeu, um egípcio, um miceniano sobre os gregos. Calma. Sobre cada negro e cada judeu, um egípcio, um miceniano sobre os gregos, um etrusco sobre os romanos. E todavia, quanto esquecimento cai sobre a origem,
latência que atinge o próprio Estado e onde por vezes a escrita desaparece. Vocês estão muito poéticos, né, cara, por falar do Estado. Quanto tempo eu tenho nesse negócio aqui? Que horas eu botei esse despertador? Botei para 47. Eu pensei que era 45, eu pensei que já tinha acabado o tempo. É 47, tem mais um pouquinho. É sobre os golpes da propriedade privada. Aqui que vai, hein? É sobre os golpes da propriedade privada. E depois, lembra lá que, né, não tem propriedade de terra ainda delimitada, né? Mas as terras são do Estado, né? E depois com a produção mercantil, que o Estado conhece o enfraquecimento. Esses que são os golpes, né, no Estado, né? Nesse Estado asiático, nesse Estado africano, né, nesse Estado antigo, nesse Urstadt. O golpe da propriedade privada e da produção mercantil. A terra entra na esfera da propriedade privada e na das mercadorias. Ai, que bonito, olha só. Aparecem classes, desde que os dominantes não mais se confundam com o aparelho de Estado, mas que sejam determinações distintas que se servem deste aparelho, agora transformando. Faltou transformando-o, não? Ficou meio feinho assim. Inicialmente, é maneiro imaginar isso, né? Essa virada assim, a parte da propriedade e do mercado, né? E como isso é inicialmente regulado pelo Estado e vai perdendo, né, o seu poder, vai fazendo declinar. Declinar num estilo de transformação, né? Agora bateu o despertador. Eu vou só ler essa partezinha. Estamos quase... Essa sessão é pequenininha. Inicialmente, adjacente à produção comunal, depois sua componente condicionante, depois cada vez mais determinante, a propriedade privada traz consigo uma interiorização da correlação credor-devedor nas relações entre classes antagônicas. Nota de rodapé 66. Sobre o regime da propriedade privada já no próprio Estado despótico, ver Karl Wittfogel, Le Despotisme Oriental. Boa leitura, hein? Interessante. Está ali na página, o livro de 57 está ali na página 140 a 149 e 315 a 404. No Império Chinês, ver Etienne Ballas, La Bureaucratie Céleste. Cara, eu acho que isso também aparece lá no Platô 5, né? Que esse não fala, né, o ano do texto, da burocracia celeste, sobre as duas vias de passagem do Estado despótico para o feudalismo, conforme a produção mercantil se junte ou não à propriedade privada, e ver Maurice Godelier sur le monde de production asiatique. Cara, esse tema, não sei porque esse tema me interessa pra caramba, né? Esses temas de transição são sempre interessantes, né? Então fica aí a dica, também não tem a data do ano, né, sobre o modo de produção asiático do Maurice Godelier, então a gente vai pesquisar aí. Mas aqui estamos, né? Vou até reler esse finalzinho, porque ficou legal. Olha que interessante. Sobre a propriedade privada, né? Ela é inicialmente adjacente à propriedade comunal. Depois, sua componente e condicionante. Depois, cada vez mais determinante. A propriedade privada traz consigo uma interiorização da correlação credor-devedor nas relações entre classes antagônicas. Aí eles continuam com o mas como explicar. Então, eu vou só marcar aqui, né, que a gente pode voltar do inicialmente, mas a gente chegou até o mas. Tá bom, gente? Pô, interessante. Vamos continuar então, daqui a pouquinho a gente chega na máquina capitalista aí para ver de qual é, e vamos seguindo com esse livro. Um beijo no seu coração, espero que você tenha uma ótima semana, que você fique bem e a gente se vê por aí. Beijo.